Nossa história Olá, começa na Antiga Pérsia, que onde os diz? A judeus tia viviam Isabel exilados sob o Brasil reinado de vai Xerxes. assistir com você a história Entre da eles, rainha Esther, Esther. uma jovem bela que alcançaria grande influência e salvaria seu povo corajosamente. Na cidadela de Suzã, o rei Xerxes deu um banquete de 180 dias, exibindo a riqueza do reino. Ao fim desse período, ele ofereceu uma festa de 7 dias para todo o povo. No 7º dia, embriagado, Xerxes ordenou que a rainha Vasti mostrasse sua beleza, mas ela recusou. Seguindo o conselho de seus assessores, Xerxes depôs Vasti, tirando-lhe o título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, buscaram-se as mais belas jovens virgens por todo o império. Elas foram levadas ao harém do rei, sob os cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres. Entre essas mulheres estava Esther, ou Hadassah, órfã criada pelo primo Mardoqueu. Mardoqueu instruiu Esther a não revelar sua nacionalidade e origem familiar. Após um ano de tratamentos de beleza, cada jovem se apresentaria ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Esther, ela cativou a todos que a viram, inclusive o rei. Xerxes, encantado com Esther, coroou a rainha no lugar de Vasti. Esther manteve em segredo sua identidade judaica, como Mardoqueu aconselhou. Mardoqueu, sentado no portão do rei, ouviu um plano para assassinar Xerxes. 2 oficiais do rei, Bigtana e Teresh, conspiravam para matar o monarca. Mardoqueu contou a Esther, que informou o rei, dando crédito ao primo. O caso foi investigado, comprovado, e os 2 oficiais foram enforcados. Isso foi registrado no livro dos anais na presença do rei. Um agagita chamado Hamã foi elevado pelo rei Xerxes à mais alta posição, acima de todos os outros nobres. Os oficiais reais no portão do rei se ajoelharam e honraram Hamã, como ordenado, mas Mardoqueu se recusou a se curvar ou honrá-lo. Hamã, furioso, buscou destruir não só Mardoqueu, mas todo o seu povo, os judeus, em todo o reino de Xerxes. Para escolher o melhor dia para o seu plano, Hamã lançou o Pur, sorte em hebraico, que caiu no dia 13 do 12º mês, Adar. Hamã foi ao rei Xerxes e disse: há um povo disperso nas províncias do seu reino que se mantém separado. Seus costumes são diferentes dos outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se agradar ao rei, que se decrete eliminá-los, e eu darei 10.000 talentos de prata ao tesouro real. O rei tirou seu anel de sinete do dedo e o deu a Hamã para selar o decreto. O decreto foi enviado por mensageiros a todas as províncias do rei, com ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, num só dia, o dia 13 do 12º mês, e saquear seus bens. A cidade de Suzã ficou perplexa, mas o rei e Hamã sentaram-se para beber. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e cinza e saiu pela cidade, lamentando alto e amargamente. Em cada província onde chegou o edito do rei, houve grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. As servas e eunucos de Esther vieram e contaram-lhe sobre Mardoqueu. Angustiada, ela mandou roupas para ele vestir, mas ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei designado para atendê-la, e mandou-o descobrir o que afligia Mardoqueu e por quê. Mardoqueu contou tudo, incluindo o valor que Hamã prometeu pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Ele também lhe deu uma cópia do edito para sua aniquilação, para mostrar a Esther, e insistiu com ela para ir à presença do rei, implorar por misericórdia e interceder por seu povo. Ataque voltou e relatou a Esther o que Mardoqueu havia dito. Então ela o instruiu para dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno, sem ser chamado, o rei tem apenas uma lei: que eles sejam mortos, a menos que o rei lhes estenda o cetro de ouro. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mardoqueu, ele enviou de volta esta resposta: não pense que apenas porque você está na casa do rei, você sozinho de todos os judeus vai escapar. Pois se você permanecer em silêncio, alívio e livramento para os judeus surgirão de outro lugar. Mas você e sua família perecerão, e quem sabe mas que você chegou à sua posição real para um tempo como este. Então Esther respondeu a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, dia e noite. Eu e minhas servas jejuaremos também, depois irei ao rei, mesmo contra a lei. Se eu perecer, que seja. No 3º dia, Esther vestiu trajes reais e ficou no pátio interno, em frente ao salão do rei. Ao vê-la, o rei Xerxes ficou contente e estendeu seu cetro de ouro, poupando-a. O que deseja a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será concedido. Esther convidou o rei e Hamã para um banquete que preparou. Durante o banquete, o rei perguntou a Esther o que ela queria. Esther os convidou para outro banquete amanhã, onde revelaria seu pedido. Hamã saiu feliz e animado, mas ao ver Mardoqueu no portão do rei, que não se levantou nem tremeu, ficou furioso. Mesmo assim, Hamã se conteve e foi para casa. Reunindo amigos e sua esposa Zeres, Hamã gabou-se de sua riqueza, filhos e honras recebidas do rei. E isso não é tudo, acrescentou Hamã. Sou o único que a rainha Esther convidou para o banquete com o rei. Mas nada disso me satisfaz enquanto vejo o judeu Mardoqueu sentado no portão do rei. Sua esposa Zeres e amigos sugeriram: erga um poste de 50 côvados e peça ao rei para empalar Mardoqueu nele. Depois vá ao banquete com o rei e divirta-se. A sugestão agradou Hamã, e ele mandou erguer o poste. Naquela noite, o rei não dormiu, e pediu que lessem o livro das crônicas para ele. Estava registrado que Mardoqueu denunciou Bigtã e Teres, que conspiravam para matar o rei Xerxes.
Que honra Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Nada foi feito por ele, responderam os servos. Na manhã seguinte, Amã entrou para pedir a execução de Mardoqueu. Antes que falasse, o rei perguntou: o que fazer ao homem que o rei deseja honrar? Pensando ser ele, Amã sugeriu um manto real, um cavalo do rei com coroa real. Que o manto e o cavalo sejam dados a um dos nobres príncipes do rei. Vistam o homem e o levem a cavalo pela cidade, anunciando: assim se honra quem o rei quer honrar. Horrorizado, o rei ordenou que Amã honrasse Mardoqueu dessa forma. Após o desfile, Amã correu triste para casa, mas foi chamado ao segundo banquete de Ester. No banquete, o rei Xerxes pediu novamente a Ester seu desejo. Rainha Ester respondeu: se achei graça, majestade, conceda-me a vida. Esta é minha petição, e poupe meu povo, meu pedido, pois fomos vendidos para destruição. Rei Xerxes perguntou: quem é ele? Onde ele está? Ester disse: um inimigo, este viu Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, furioso, saiu para o jardim do palácio. Amã ficou para implorar a rainha Ester por sua vida. Quando o rei voltou, Amã caía no sofá onde Ester estava. O rei exclamou: ele até agride a rainha na minha presença? Assim que o rei falou, cobriram o rosto de Amã. Então, Harbona, um eunuco, disse: há uma forca na casa de Amã. Ele a preparou para Mardoqueu. O rei disse: levem-no a ela. Então levaram Amã a forca que preparou para Mardoqueu. Depois disso, a fúria do rei aplacou. Esse dia, Xerxes deu a Ester a propriedade de Amã, e Mardoqueu foi à presença do rei, pois Ester revelou seu parentesco. O rei tirou seu anel de sinete que retomou de Amã e o entregou a Mardoqueu. Ester o nomeou administrador da propriedade de Amã. Ester implorou novamente ao rei, caindo aos seus pés em lágrimas. Ela suplicou que ele pusesse fim ao plano maligno de Amã. Então, o rei estendeu o cetro de ouro a Ester, e ela se levantou diante dele. Se agradar ao rei, disse ela, e se ele me favorecer, que se escreva uma ordem anulando os despachos que Amã planejou e escreveu para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Como posso suportar ver a desgraça cair sobre meu povo? Xerxes respondeu: por Amã ter atacado os judeus, dei sua propriedade a Ester. Agora, escreva outro decreto em nome do rei a favor dos judeus, como acharem melhor, e sele-o com o anel real, pois nenhum documento em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Imediatamente, os secretários reais foram convocados. Escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus e nobres das 127 províncias. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou com o anel real e enviou por mensageiros. O decreto dava aos judeus o direito de se reunir, se proteger e destruir forças que os atacassem. O dia marcado para os judeus fazerem isso era 13 do mês 12, o mês de Adar. Os mensageiros partiram às pressas, e o edito foi emitido na cidadela de Susã. Mardoqueu saiu vestindo trajes reais azuis e brancos, coroa de ouro e manto púrpura, e Susã celebrou. Para os judeus foi um tempo de alegria, felicidade e honra.